Aqui, ó, a OMS pressiona o Brasil a dar 250 milhões de dólares para frear a pandemia no mundo. Só que uma semana antes, os prefeitos e governadores pediram mais 40 bilhões ao governo. Isso, gente, é depois da CPI agora, 30 de maio. Como a gente pode interpretar a OMS querendo que o Brasil dê 250 milhões de dólares para frear uma pandemia que não foi a gente que causou, foi a China? Inclusive, eles esperam que a gente produza vacinas e dê gratuitamente para as nações sul-americanas, e prefeitos e governadores querem sugar ainda mais 40 bilhões do governo Bolsonaro. Como que a gente interpreta isso? Camila, são dois pontos, né? O primeiro, da OMS, é risível. O Brasil ele não tem essa obrigação, por isso que a palavra aí foi muito bem escolhida, pressiona. E o pior que a gente tem por trás dessa questão da OMS é o quê? Um ar de autoridade e de isenção. Quando nós sabemos que a OMS é um órgão que sofre assim, influência absurda do Partido Comunista Chinês. Donald Trump, no ano passado, quando ele tirou o apoio dos Estados Unidos à OMS, a declaração que ele fez foi a seguinte: nós estamos contribuindo mais de 500 milhões de dólares por ano com a OMS. A China, até aquela data, contribuía com algo em torno de 40 milhões. E a China controla tudo dentro da OMS. Tedros Adhanom, que é ali o secretário-geral da OMS, ele é acusado de esconder, né, epidemias dentro do país dele. Ele é acusado, entre outras coisas, de coordenar com o Partido Comunista Chinês o atraso no aviso da gravidade da pandemia para o mundo. Tá? Nós já tratamos muito disso lá dentro do PH Vox. E, entre outras coisas, né, ele também é acusado aí de estar sob a influência do direcionamento do Partido Comunista Chinês. Agora, essa mesma OMS, se a gente trazer aqui para o Brasil, ela é colocada como uma autoridade no assunto, inclusive por políticos da CPI, onde o Brasil deveria estar subordinado a ações de burocratas externos, como se eles fossem idôneos por si só. É a mesma coisa quando você fala assim, ah, não, mas fulano é um cientista, aí porque ele é cientista, ele é uma pessoa do bem. Ele é, assim, uma pessoa acima de qualquer coisa. Não erra, não tem interesses, sempre está pensando no bem da humanidade. A mesma coisa quando nós falamos ciência, né? Então, por exemplo, a gente tem as denúncias do Dr. Fauci. Eu não vou falar aqui no canal, Camilo, porque a gente sabe o que acontece, mas dá uma pesquisada nas denúncias que estão saindo sobre o Fauci e as pesquisas que ele estava financiando, envolvendo ratos e outras coisas. Mas ele é um cientista. Né? Inclusive morcegos. Pois é. Pois é. Então, o que a gente tem é uma subversão da linguagem, e através dessa subversão da linguagem, leva as pessoas a crerem que a OMS é o suprassumo do bem. Eu não estou dizendo que tudo que acontece dentro da OMS é ruim, que todas as pessoas que trabalham na OMS não prestam. Não é isso. Tenho certeza que tem pessoas lá dentro que estão ali para fazer um trabalho decente. Só que o controle diretivo da OMS, ele está direcionado a interesses políticos. Se nós pegarmos a OMS, por exemplo, ela falou que o coronavírus não se transmitia pelo ar. Foi uma das primeiras coisas que eles falaram. Depois eles falaram que não precisava usar máscara. Depois coloca a máscara. Depois eles falaram, uma das primeiras declarações da OMS, que o coronavírus não transmitia de pessoa para pessoa pelo ar. Então, assim, o que a gente vê? Uma instituição que só errou em 2020, só errou. Tudo o que eles falam hoje, amanhã é diferente. E o problema não é que assim, olha, nós viemos aqui, nós erramos, aqui tem um problema, esse estudo mostrou o contrário. Não. Eles mudam completamente a versão como se não tivesse a outra. É uma espécie de Ministério da Verdade do George Orwell, sabe? De repente muda tudo e o que passou, não. Isso nunca aconteceu. Nós falamos que coronavírus não se transmitia pelo ar. Não, você tá louco. Onde você viu isso? Isso não existe. Você é um negacionista. Inclusive, eles falaram do lockdown. Você lembra no começo? Distanciamento, fica em casa, fica em casa. Quando aumentou a fome no mundo, o Tedros, quem falou em lockdown na OMS?
Não, a OMS nunca falou em lockdown. Como não, Tedros? Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, não. Usaram o nome da OMS. Da nossa boca nunca saiu. São muito hipócritas. Pois é. E assim, Camila, a gente tem um outro ponto aí. Opa, peraí que minha água aqui tá saindo. Peraí, foi mal. A gente tem um outro ponto, que tem uma pergunta que é interessante aqui do Sérgio Arafela, né? Ele fala assim, mas o Brasil vai dar esse dinheiro? O Brasil não tem obrigação nenhuma de dar esse dinheiro. Tá? O Brasil não tem obrigação de fornecer esse dinheiro para a OMS. O que pode acontecer, tá, é a OMS eles utilizarem de outros meios legais, tá, dentro lá da própria ONU, para pressionar o Brasil por outras vias diplomáticas. E aí, o que pode acontecer, isso daqui, pessoal, é de certa forma até um estudo de possibilidades, tá? O Brasil pode ser pressionado por outros interesses que, se ele não seguir essa cartilha, se o Brasil não se esforçar para fazer essas doações, o Brasil pode ser penalizado. Então, por exemplo, o Brasil pode simplesmente começar a ter uma redução no comércio com a China, com a França, com a Alemanha, que são países que estão, pelo menos diplomaticamente, alinhados com certas políticas desse pessoal. Então, assim, o Brasil vai ter que começar a analisar aí o custo dessa negativa. Essa é a verdade. Porque o que está em jogo não é se o Brasil simplesmente deve ou não dar esse dinheiro, mas o que o Brasil pode sofrer do outro lado se ele não der esse dinheiro. Só para dar um exemplo, nós tivemos uma votação algumas semanas atrás na ONU para ter uma investigação, tá, dentro de Israel sobre os ataques que Israel estava sofrendo do Hamas, da faixa de Gaza. E qual que era o ponto interessante dessa história? Essa comissão de investigação, ela seria permanente. E o Brasil, quando foi votar, o Brasil se absteve. Porém, no voto, né, o nosso atual chanceler, ele deixou claro que o Brasil era contra. Só que, por mais que ele falasse no voto que era contra, ele votou pela abstenção. Justamente pelas pressões diplomáticas e comerciais que o Brasil viria a sofrer se votasse junto com Israel. Então, assim, é cômodo tacar pedra no chanceler hoje por conta disso. E essa não é a intenção, porque a gente não sabe tudo que está envolvido. Ainda mais que o grande aliado que o Brasil tinha nessa retomada ocidental que nós estávamos vivendo era os Estados Unidos. E hoje a administração do governo americano está na mão de um presidente débil, fraco, né, e que está sendo tratorado pelos orientais, principalmente pelo Putin e pelo Xi Jinping. Então, nesse tiroteio, será que era melhor o Brasil se esconder ou será que era melhor o Brasil atirar junto? São questões que ficam no ar. Como a gente não tem todos os dados à mão, que o chanceler, por exemplo, tem, fica complicado de simplesmente tacar pedra. Mas isso é só um exemplo, né, de como funciona a diplomacia e como que o Brasil poderia sofrer de alguma forma nessa questão aí.